E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, review de Violet Evergarden. Sim, eu irei fazer review deste anime que começou incrivelmente bem. A Netflix basicamente patrocinou o projeto, mesmo que ele tenha sido feito pela Kyoto Animation, e está sendo feito ainda pelo visto, né? E bem, dá pra ver os resultados desse patrocínio através da animação, trilha sonora, entre outros fatores do anime. Se bem que muitos dos méritos são da própria Kyoto Animation, já que esse era um grande projeto deles desde o início. Mas a Netflix está ajudando bastante, então vamos dar uns créditos a eles também. Mas bem, valeu o hype, valeu pra caralho. Vamos cá entre nós. A Netflix realmente fez bem em comprar Violet Evergarden e transmitir semanalmente todos os episódios que estão sendo lançados. Isso é um fato. Agora, a Kyoto vem fazendo um ótimo trabalho, assim, num nível espetacular. A animação chega a ser absurda de tão bem feita. E isso é um fato. Cara, eu não tenho palavras pra descrever até então o que eu estou sentindo com este anime. Uma coisa que eu posso deixar bem claro inicialmente é que eu sinto suor masculino descendo pelos meus olhos toda vez que eu vejo algo bonito neste anime. A trilha sonora, a contextualização dos personagens, tudo é incrivelmente bem montado. E sabe, eu sinto que eu irei chorar bastante com esta obra, mas é apenas um sentimento vago, pelo menos eu espero por enquanto, porque cara, Violet Evergarden vem trazendo um tom de emoções diferente a cada episódio. Se bem que só foram 2, mas os episódios em si eles vêm montando um contexto muito bonito e eu gosto muito disso. E cara, o início do primeiro episódio foi magnífico, sem palavras, foi algo assim sensacional. E eu não tenho mais palavras pra descrever, sabe, o quão bonito este anime ainda pode ser, o quão bonito ele já está sendo, a trilha sonora, o início com a animação daquela escala de beleza, é algo assim, realmente de você olhar e sentir gosto, sabe, sentir orgulho de ser otaku e estar assistindo aquilo de forma tão séria. Eu realmente, cara, é algo realmente que eu gosto bastante e... Enfim, Violet Evergarden é um grande projeto e que realmente valeu a pena a Netflix ter comprado ele. Eu tô muito feliz que a Netflix deu essa oportunidade pra essa obra, porque eu não conhecia Light Novel antes, eu tô conhecendo a obra agora, de fato, então tem muita coisa que eu não sei e, enfim, é isso, basicamente. São as minhas primeiras impressões sobre a parte técnica de Violet Evergarden. Simplesmente magnífico, tá? Trilha sonora, animação, tudo. Direção espetacular, cara. A dublagem japonesa tá ótima e perfeita como sempre, mas a dublagem em português eu vi alguns trechos, eu vi algumas vozes de alguns dubladores em português e assim, não tá incrível como a dublagem japonesa tá, não tá, sabe, não tá nesse patamar tão alto quanto a dublagem japonesa, mas está muito boa, eu tenho a dizer isso. A dublagem em português de Violet Evergarden está muito boa, então se você quiser assistir em português, assista, tá? Não é exatamente a melhor opção, mas é uma boa opção ainda. A dublagem em português quer dizer, está muito boa, então vale a pena. E bem, o anime ele já começa com a protagonista num hospital acordando depois de, ao que tudo indica, ela ter sofrido um acidente ou coisa parecida, pelo menos é o que a gente percebe de início. Mas logo depois vemos que rolou uma guerra, que estava rolando uma guerra que durou exatamente 4 anos. Julgando pelas coisas, julgando pelos materiais, pelas roupas, pelos personagens, como eles agem, julgando pelo ambiente em que o anime se passa, eu diria que é uma primeira guerra mundial em um mundo alternativo. A gente vê ali que aquelas cidades não existem exatamente, mas... enfim, é um mundo alternativo, pelo menos eu acho, só que ocorreram coisas muito parecidas aí. Ok, tá rolando um aniversário aqui embaixo, então perdoem se tiver algum som a mais, beleza? Mas, enfim, eu acho pelo menos que rolou, ao que tudo indica, uma primeira guerra mundial, só que em um mundo alternativo, no caso pós-revolução industrial já, né? E enfim, pelo menos é o que eu acho, tá? Então a personagem, ela foi mostrado que ela cresceu no exército, que ela é ficcionada em obedecer ordens, que ela cresceu com esse sentimento, que ela cresceu com essa coisa dentro dela de militares, né? Ela tá muito acostumada com isso, ela não se importa em sangue, ela não se importa com, basicamente, coisas que outras pessoas normais se importam. Ela não tem um senso comum humano, basicamente. Ela é muito, sabe, ela não é humana em parte, basicamente, porque muitas coisas que os humanos têm ela não desenvolveu, porque ela não teve essa oportunidade, é o que tudo indica. Então, ela cresceu no exército, é o que podemos dizer, mas... enfim, né, muita coisa ainda falta ser mostrada sobre o passado dela, o que ela realmente é, como ela realmente
foi criada, enfim, faltam muitos fatores a serem apresentados ainda. E é exatamente aquela coisa que eu falei, né? A protagonista ela foi usada como arma, ela foi usada como basicamente um instrumento, uma ferramenta. Como o próprio Rollins diz no início, né? Ela é usada como uma ferramenta sem coração, vista como uma ferramenta sem alma, uma arma apenas a ser usada. Ela é muito bem treinada, ela é muito forte, então ela é basicamente isso, ela é uma arma humana, então dá pra entender por que o conceito da personagem é justamente esse. Ela é apenas uma arma sem sentimentos e o anime foca em desenvolver a personagem, desenvolver a protagonista como uma humana. E isso é o principal foco do anime, pelo menos no meu ponto de vista. Já no segundo episódio é basicamente isso que eu falei, né? É justamente esse foco em demonstrar o desenvolvimento da Violet como humana. Desenvolver os sentimentos dela, desenvolver o que ela tem pra oferecer como humana, não como uma arma apenas, né? Então, a gente vê ela tentando trabalhar, a gente vê ela tentando se desenvolver na sociedade, e isso é algo bem interessante porque, visto o que a própria Catleia fala, né? Lá, acho que é quando nossa moto passando no fundo, mas enfim. Justamente o que a Catleia fala lá no início, se eu não me engano, do segundo episódio, ou no final do primeiro, que é quando a Violet encontra aquela máquina de escrever e ela chama a máquina de arma, né? E a própria Catleia fala que aquilo ali é realmente uma arma para as mulheres no meio daquela sociedade. Então, dá pra entender que a sociedade ainda é bem machista, visto que é uma época antiga, então realmente era de se esperar isso. Mas enfim, é justamente isso que eu falei, né? O desenvolvimento da Violet, o desenvolvimento dela como humana, o desenvolvimento dos sentimentos dela, o questionamento sobre o passado dela, o questionamento sobre questões humanas, sobre o que a guerra faz com as pessoas. Eu acho que isso vai ser o principal foco do anime ao longo dos episódios que ainda vão vir a seguir. Pelo menos eu acho que vai ser isso, né? Se eu estiver errado... Vemos também nos flashbacks da Violet que ela não sofreu um acidente para perder os próprios braços, nossa... Ela não sofreu um acidente para perder os braços dela, não, ela realmente arrancou os braços fora para tentar levar o Gilbert lá, levar ele para ajuda ou coisa parecida. Mas ela ter arrancado os próprios braços simplesmente por considerá-los inúteis, só mostra o quanto que a Violet é realmente focada nos seus objetivos e como ela realmente foi treinada. Ó, tipo, se você estiver numa situação onde algum membro do seu corpo for inútil, arranque ele e jogue fora. É basicamente isso, e agora ela tem braços mecânicos, então, enfim. É algo realmente pesado, porque tudo indica que a personagem ela realmente é apenas uma adolescente, ela não é adulta ou coisa parecida, então... fica um contexto bem pesado, justamente porque ela cresceu no exército, como foi mostrado no flashback dela. A gente vê que o irmão do Gilbert, que encontrou ela num campo de guerra e tudo mais, e deu basicamente ela de presente pro irmão dele. No caso, foi ele que cuidou dela, que tratou ela com mais carinho e tudo mais, e ao que tudo indica, ela se apaixonou por ele, só não sabe disso ainda. Então, o anime ele tem um foco bem pesado nesse lance de guerra, nesse lance de reconstrução social e coisa parecida. Então, como eu disse, eu acho que realmente o anime ele vai se focar nesse desenvolvimento da personagem e, enfim, é isso. O anime ele aponta conceitos muito bonitos e ao mesmo tempo muito pesados no sentido do ser humano, no sentido do que é ser humano, né? Então... enfim, é algo que eu acho, é algo que eu gostei, é algo que realmente eu notei de bom no anime, a mais do que as outras características, mas ainda assim é algo a mais a se dizer, né? O anime ele é bem bonito e ele traz conceitos bem interessantes. O segundo episódio, obviamente, traz uma animação espetacular, traz uma trilha sonora maravilhosa e traz todo sabe... ele traz todo um sentimento de algo que te dá paz e ao mesmo tempo algo muito pesado, sabe? A trilha sonora ela é muito bonita, a trilha sonora ela é muito apegada às cenas onde ela está encaixada. Então, enfim, a trilha sonora é impecável, a animação então nem se fala, o nível de detalhes por quadro, o nível de detalhes no cabelo da protagonista, nos olhos dos personagens, na movimentação do cabelo, da fluidez dos movimentos de cada um deles. É algo assim que você olha e assiste com gosto, é algo que você olha e realmente, cara, eu amo isso, sabe? Você tá focado numa animação, você está assistindo aquilo ali simplesmente porque é bonito demais, mas ao mesmo tempo te traz uma sensação de paz e... enfim, é muito bonito, é impecável e eu só tenho isso a dizer sobre a ficha técnica de Violet Evergarden. É perfeito, perfeito, perfeito até o último segundo. Mas enfim, pessoas, é isso. Essa foi a minha pseudo-análise de Violet Evergarden, que começou incrivelmente bem. Pra mim já é o melhor anime da temporada, pra mim já superou Nanatsu, pra mim já... enfim.
É pra mim realmente o melhor anime da temporada e vai ser um dos melhores da história, um dos melhores da atualidade também, porque o nível de animação, o nível de roteiro é algo espetacular. Então eu realmente espero que esse anime vá pra frente, eu espero realmente que a Netflix tenha encontrado algo nesse anime que vá fazer com que ela transmita novos animes através do sistema dela. Enfim, é uma felicidade muito grande ter Violet Evergarden no catálogo da Netflix desse jeito como está agora, né? Então é isso, né? Basicamente essa foi a minha análise. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa o like que ajuda muito e compartilha também, vai, sei lá, mostra pro seu amigo, vê lá e tipo, olha esse cara aqui fazendo essa análise que é uma merda, mas eu gosto, sei lá, assiste aí, se inscreve. E é isso, pessoas, se você gostou desse vídeo, deixa o like, como eu já disse, e é isso, se inscrevam, até mais.